Bem, galerinha, a dose de atualidades desta semana vai falar sobre algo que gerou muita polêmica nos meios editoriais e culturais aqui do Brasil. Uma das últimas capas da revista Piauí, uma capa antitropicalista. Por quê? Ela estabelece um diálogo, uma intertextualidade direta com um dos discos mais famosos da nossa história, o disco Tropicália, de 1968. O tropicalismo, galera, tem sido muito cobrado nas últimas provas do Enem. Ele vai dialogar também diretamente com o manifesto antropofágico, ou seja, uma digestão cultural das inúmeras influências que ajudaram no nosso processo de formação cultural. Então, teremos uma arte onde a palavra sincretismo é a palavra de ordem. Ele vai se manifestar não somente por meio da música, como também por meio das artes plásticas, da literatura, do cinema, sempre com muita irreverência. Isso fez com que o tropicalismo fosse um pouco mal interpretado em seu tempo. Por quê? Nos anos de chumbo, lá, durante a ditadura militar brasileira, nós tínhamos, de um lado, a música mais descompromissada, também considerada alienada por isso mesmo, como, por exemplo, a Jovem Guarda, e de outro lado nós tínhamos as músicas de protesto, com engajamento político bem explícito. E nesse meio termo, nós tínhamos os tropicalistas, que não demonstravam esse engajamento de uma forma tão explícita, mas apresentavam uma forma completamente inovadora. Uma forma que, inclusive, gerou muita dificuldade de interpretação por parte do público, porque exigia uma grande decifração, né, dos símbolos ali contidos nas letras, nas manifestações artísticas, né, de um modo geral, dos tropicalistas. O que nós vamos fazer agora? Galera, vamos começar a decifração da capa do disco Tropicália por meio desse casal, representado pela Gal Costa e pelo Torquato Neto. Eles representam exatamente o inferno do casal classe média. Vejam que essa bolsa d'água na cabeça dele reforça isso que eu acabei de falar. Mais acima deles, nós temos o Tom Zé, músico que está em plena atividade até hoje, hein? Reparem que ele vai representar o retirante. Isso se faz valer principalmente pela mala que ele carrega, ok? Na outra ponta da capa, nós temos o maestro Rogério Duprat, uma espécie de mentor dos artistas tropicalistas. Reparem que ele segura um pinico, né, fazendo alusão às famosas vanguardas europeias do início do século XX. Impossível também não lembrar do dadaísta Marcel Duchamp, que enviou um pinico para um museu, em total desprezo à arte mais conservadora. Centralizados na parte mais superior da capa do disco, nós temos os Mutantes, né, segurando guitarras elétricas, como símbolo da modernidade urbana daqueles tempos. Importante lembrar também que a guitarra representa um símbolo de transgressão. Mais abaixo nós temos o Caetano Veloso, segurando, né, um pôster gigante da Nara Leão, musa da Bossa Nova. Bossa Nova, que era um ritmo cultuado também pelos tropicalistas. Centralizado também, mas na parte inferior da capa do disco, nós temos Gilberto Gil, com roupas de um tecido que alude à cultura africana. Reparem também que o Gil segura um porta-retrato do poeta Capinã, um poeta também negro, assim como Gil, numa pose bem comportada, mas aludindo a um contexto de formatura, o que é bem representativo. Ao fundo, nós temos um cenário composto por palmeiras e estampas florestais, o que reforça um contexto de um país tropical. Bem, galerinha, vamos agora à capa da revista Piauí, que fez uma relação muito legal com o atual cenário da política brasileira. De cara, nós já estranhamos o quê? Nesse quadro aí, composto pelos ministros do atual ministério do presidente interino Michel Temer, nós percebemos uma ausência completa de figuras femininas, ok? Diferentemente do que nós tínhamos na capa do disco do tropicalismo. A única referência à figura feminina aí se dá por meio de uma boneca inflável, o que pode muito bem representar uma objetificação da figura feminina. Reparem também que não temos nenhum negro, né, entre os ministros do Michel Temer, nesta capa. Isso pode muito bem representar também uma ausência de representatividade das minorias políticas neste governo. Nós temos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao lado de uma boneca inflável. Reparem que o ministro também se encontra com uma bolsa d'água na cabeça. Afinal, as suas preocupações são bem grandes, visto as dívidas que o Estado apresenta. E a boneca inflável também pode representar a promiscuidade que cerca o cenário político brasileiro atual. Mais acima, nós temos o ministro do Planejamento, Romero Jucá, que se encontra com um botão de licenciado. Reparem que a mala que ele carrega agora também traz uma nova conotação dentro desse atual cenário político, né? Um objeto onde dinheiro público poderia estar sendo guardado ou ocultado. Na outra ponta, nós temos o ministro José Serra, também segurando um pinico, que passa longe de ser um símbolo transgressor nesta capa, né? Pode representar muito mais a sujeira, a imundície que cerca a atual política brasileira. No centro, na parte superior da capa da revista, nós temos os ministros Gedel Vieira e Eliseu Padilha. Reparem que, ao invés de guitarras, eles estão segurando lanças com flâmulas, onde as palavras ordem e progresso se encontram. Mesmo lema contido na bandeira nacional.
que é um lema de ordem positivista. E aí, galera, a pergunta que fica é: será que esse progresso, na verdade, não está gerando uma onda de retrocesso? Reparem também que as cores presentes nessas flâmulas, que aludem a um contexto medieval, são de cor vermelha, tá? O vermelho, é claro, que é muito forte a referência ao governo PT, mas no passado o vermelho era usado por classes sociais muito elevadas, porque era muito custoso, era muito caro tingir tecidos de vermelho. Fica a intriga aí no ar, hein? Um pouco mais abaixo nós temos a figura do Moreira Franco, homem de confiança do atual presidente Michel Temer, e um político que ajudou muito Temer a compor o seu ministério, ok? Bem, reparem que agora ele está segurando um quadro com um pato, que foi símbolo das campanhas pró-impeachment. Pato esse que foi financiado pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E no centro, mais abaixo, nós temos ele, a figura do presidente interino Michel Temer, segurando um quadro com a foto do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, presidente afastado por possíveis atos de corrupção. Bem, galerinha, agora que deciframos as duas capas apresentadas nesta dose, vamos à questão? A ilustração utilizada na capa da revista Piauí propõe um diálogo direto com a fotografia que estampa a capa do disco tropicalista Tropicalia ou Panis et Circenses. Sobre essa intertextualidade, é possível afirmar que se trata de uma, letra A, paródia, já que os elementos não verbais que ilustram a capa da revista contribuem para a construção de um discurso reacionário, assim como acontece com os símbolos usados na capa do disco tropicalista. Letra B, paráfrase, visto que os elementos não verbais presentes na ilustração da revista retomam a postura transgressora contida nos símbolos utilizados pelo grupo tropicalista em seu disco. Letra C, paródia, pois os elementos não verbais presentes na capa da revista representam símbolos conservadores, contrapondo-se à subversão proposta pelos símbolos existentes na capa do disco tropicalista. Galera, quem está assistindo pelo computador deve marcar nesse quadradinho vermelho para poder fazer a sua opção. Agora, quem está assistindo pelo celular tem que apertar essezinho aqui em cima, ó, para que você possa ver as escolhas a marcar.